Olá, estamos de volta. Mais uma temporada do Amazônia Inovadora. Hoje muito especial, com uma pessoa que é muito querida aqui no nosso ecossistema. Ela fala sobre os assuntos mais sensacionais, que é empreendedorismo para startups, é um assunto que eu gosto demais. A gente está batendo um papo já aqui ainda agora. Queria te desejar tudo de bom porque você aceitou o nosso convite. Eu estava realmente ansioso para falar contigo. Carla Coimbra, por favor, eu estou muito feliz de ter vindo, tá? Porque faz muito tempo que a gente queria falar com o Sebrae. E contigo também, porque a gente participa de um monte de grupo de WhatsApp, mas nunca tinha conversado pessoalmente, né? Verdade, verdade. Eu agradeço o convite, né? Maravilha estar aqui com você hoje. Ai, que bom. Para quem não sabe, o Sebrae tem uma iniciativa chamada Sebrae Startup, que aqui, eu vou falar aqui do meu estado, aqui do Amazonas. Se você estiver vendo a gente em outro estado, procura no teu estado também aí, mas aqui é uma mão na roda. Tu consegue fazer um monte de coisa, desde fazer aquela reunião que tu não tem local, até assessoria especializada para resolver um monte de BO, né? Exatamente. Explica pra gente aí, para começar, o que é Sebrae Startup. Então, o Sebrae Startups, na verdade, ele é um programa nacional. Então, todos os estados onde tem o Sebrae tem esse projeto, que é o Sebrae Startups. E ele tem uma premissa justamente de apoiar as startups, né? Desde o começo, desde a ideação, em cada estágio de maturidade. Como você bem disse, né? Resolver aí vários BOs que as startups têm para resolver e impulsionar os negócios aqui do nosso estado. Hoje em dia tem mais ou menos quantas startups orbitando por ali, desde que faz assessoria até que usa o espaço? Aqui na nossa região ali no Leonardo Malcher, né? Isso, a gente tem um espaço que é o Sebrae Lab. Inclusive, ano passado eu era gestora desse espaço. Ele é um espaço justamente pensado para ser um espaço de encontro, onde as ideias criativas elas possam ali fluir. É um espaço também muito aberto para a cultura maker. Então, vários eventos, encontros e atividades já foram realizados lá. Mas não só isso, né? Esse ano também o Sebrae Lab ele está como um coworking. E endereço fiscal também, para aquelas empresas que, de repente, querem se formalizar, mas não têm um endereço. Então, o Sebrae Lab, esse ano, já está funcionando dessa forma. E nós podemos também fazer nessa reserva as startups que tiverem interesse através do nosso portal. Lá tem um link direto do Sebrae Lab. Tá, então, olha só, peraí. Esse era um dos assuntos que eu queria que tu explicasse bem, porque eu vi que você anunciou isso, acho que num grupo que a gente faz parte, né, acho que do Jaraqui, alguma coisa assim, e aí eu vi muita gente interessada. Para quem está em casa, ou para quem é aqui da região, explica como é que está funcionando isso. Agora a gente pode usar, porque antigamente eu cansei de fazer reunião lá, ligava, agendava, cansei. Mas agora eu posso utilizar para trabalhar diuturnamente, como é que explica, por favor, com detalhe isso daí pro pessoal que está em casa. Isso, um espaço que continua sendo aberto ao público, mas ele tem alguns planos que oferecem benefícios para as empresas que querem aderir. Então, um desses benefícios é a utilização do espaço como endereço fiscal. Ah, entendi. Então, olha só, vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó, tá aparecendo aqui, ó, o endereço. Quem quiser mais informação, pode buscar aqui, tá bom? Aqui já vai dar direto na informação certinha. Isso. Tá. Hoje em dia a gente já tem startups utilizando desse modelo? Temos algumas startups. Como a gente começou esse ano, a gente ainda está em fase assim de implantação, digamos assim, mas já tem algumas startups com planos fechados lá no Sebrae Lab. Olha, e pode usar também... E não só para startups, tá? Empresas no geral, né, que queiram utilizar, podem também. Toda aquela estrutura que tem lá, bonitona, e a máquina de café. Sim, sim. Olha, então, para quem também quiser conhecer, dá um pulo lá. Eu recomendo. Olha, salvou demais a minha vida. Quando eu estava naquela fase assim que eu não tinha nem onde reunir, eu só tinha um notebook e uma ideia na cabeça. Eu fiz muita reunião e fui super bem atendido. Eu fui para uns eventos lá que era de algumas comunidades. Acho que foi o Jaraqui que fez, acho que, umas reuniões lá e tal. Como é que funciona isso daí? Também outros grupos mais organizados podem fazer eventos, esse tipo de coisa? Sim, é só solicitar a disponibilidade da data, o horário e pode utilizar. E aí, assim, só tem que verificar também se é um evento monetizado, se não é. Se for um evento gratuito, não tem custo para utilização. Olha, interessante, né? Tá bom.
É um dos nossos espaços favoritos do Sebrae, né? Eu gosto demais. Toda vez que eu vou lá é sempre legal. O que é legal, gente, você encontra muita gente do ecossistema. É muito legal bater papo. Eu, particularmente, eu gosto muito do espaço lá. Eu recomendo que quem não conhece vai lá conhecer. O que tu está fazendo atualmente, hoje, num projeto do Sebrae Startup? O que está acontecendo hoje aqui em Manaus? O que está acontecendo nesse exato momento que a gente está conversando? Certo. Então, esse ano, na verdade, eu assumi o projeto do Sebrae Startups, né? Ganhei esse presente, porque eu tô no Sebrae, vai fazer 13 anos esse próximo mês. Mas E olha, aí, nesses 13 anos, até o ano passado, eu cuidava da parte do atendimento, atendia empresas mais tradicionais, fazia modelagem de negócios. E esse ano ganhei esse presente de cuidar do projeto do Sebrae Startups. Então, a gente está aí com várias atividades, entre elas o Capital Empreendedor, que é uma metodologia que prepara as startups para receber o investimento. Então, ele é uma metodologia para startups que estão num estágio mais avançado, né, de maturidade. E é, assim, uma metodologia maravilhosa. e você já encerrou a inscrição, já saiu um resultado, né? Já encerrou a inscrição, já estamos com as startups selecionadas. E no início de julho vamos dar início aí a essa aceleração. Então aí, ó, quem foi selecionado fica esperto, tem aquele grupinho do WhatsApp que a informação vai lá, né? Isso, já entramos em contato com as startups selecionadas e em breve passaremos às próximas etapas. Segundo semestre vai ter novidade? Sim, sempre tem Mas novidade. não pode dar spoiler. Mas aí, Não, mas Essa assim, hora. não, eu vou falar, porque assim, algumas coisas a gente já tá confirmado, então eu vou falar do que já tá confirmado, tá bom? É em primeira mão? É em primeira Então mão. fala naquela câmera ali, por favor, vai. Então vamos lá, em primeira mão. Nós vamos em breve anunciar o lançamento da trilha Mais Startups, que é justamente para quê? A gente criar novas startups aqui no nosso estado, mas vai ser uma trilha não só para ideação, porque a gente tem muito aquela questão, nossa, mas eu participei já de várias, né? Metodologias de ideação e a gente não quer isso mais, não só a ideação, vai ser uma trilha do início ao fim, desde a ideação até a rodada de negócios. Olha, sério? Sim. Isso daí é legal, hein? Então quem quer participar tem que estar em que nível de maturidade? Pode ser da ideação mesmo? Pode ser da ideação. Mas dá pro cara ir da ideação até a rodada já, assim, É curtinho? isso que a gente vai acompanhar. Tem muitas que já estão assim, no meio do caminho. Por que que eu tô falando isso, né? Muitas empresas, né, muitas startups ficaram pelo meio do caminho e não conseguiram entrar no capital empreendedor. Por quê? Nossa, mas eu ainda não tenho, né, um produto validado, ainda não tenho faturamento, não tem nada assim, sabe? Ainda tá só ali patinando. Então a gente quer dar esse empurrãozinho que tá faltando. Então, o que que você está precisando? Então, analisar, fazer o acompanhamento dessas startups e acompanhar cada uma. O que que está precisando? Vamos lá, vamos trabalhar nisso, né? Qual que é a dificuldade? Entendi. Hoje em dia, como é que tu enxerga o cenário de startups aqui na região? A gente percebe que teve uma relativa melhora, mas quando a gente olha para outros centros, a gente percebe que ainda está um pouco incipiente. Como é que tu enxerga esse cenário hoje, uma projeção assim para o futuro? Olha, só para você ter uma ideia, no Brasil, né, o Sebrae ele tem um observatório, que é o Observatório Sebrae Startups, e aí tem vários estudos, tem materiais excelentes lá, e eles têm mapeados mais de 20 mil startups no Brasil todo. Dessas 20 mil startups, 1.800 estão na região norte e 440 em média aqui no Amazonas. Espera aí, nós somos 440 em média aqui? Isso. Nem eu sabia que tinha tanto startupeiro aqui. Então, deu um salto considerável, né? Sim. Hoje em dia, o Sebrae mantém contato com mais ou menos quantas? A gente está buscando esse contato mais direto agora, tanto é que esse ano a gente tem uma consultoria de mapeamento. Para quê? Para pegar todas essas startups que foram mapeadas, entrar em contato com elas para justamente a gente identificar como é que elas estão, né? Como é que você tá por aí, esse negócio está indo. E é aquela questão que eu te falei, o que é que você precisa, né? Porque o Sebrae ele tá para ajudar.
ajudar todos os empreendedores, o projeto de startups especificamente para ajudar as startups. Então, a gente está fazendo esse contato com elas. Gente, isso é verdade mesmo, viu? Ela tá falando não é mentira, não. Eu mesmo recebi várias ligações e mensagens do Sebrae. O que que está... É exatamente essa pergunta. O que que você está precisando para terminar tal coisa? Eu acho que eu entrei em contato com você para... Foi. Por que você não concluiu sua inscrição? Exatamente. E eu acho isso legal, uma busca ativa, né, cara? Sim. Às vezes é isso que está faltando, porque de vez em quando o empreendedor, ele só está ligado no core do negócio dele. Parte administrativa, saber fazer o preenchimento de alguma coisa, ele não é a expertise dele. E não é que eu concorde com isso. Uhum. Mas realmente o cara tem que ser especialista no core dele, né? Às vezes que falta faz um sócio, né? Às vezes, né? Que falta faz uma pessoa que seja capaz de, olha, isso aqui é legal pra gente participar, isso aqui deixa que eu faço. E às vezes se não tem essa mão, parece que o Sebrae ele vai lá e pega na tua mão e vem comigo, né? A gente entende que são muitas habilidades que o empreendedor precisa ter, principalmente o empreendedor que tem startup. São muitas habilidades, então a gente quer ser esse braço forte para ajudar, para apoiar. Por isso que eu falo, a gente vai lá para identificar o que está precisando. Eu sei que nem todo mundo está no mesmo estágio, então por isso que a gente tem esse atendimento bem personalizado. E é legal isso. Hoje em dia a gente consegue perceber que a galera se atentou mais um pouquinho a participar de algumas atividades que antigamente a gente via, nem quero olhar, né? E o Sebrae tem realmente um papel, acho que eu já vi umas 2 ou 3 vezes, o Sebrae dá um acompanhamento bem de perto, mas mesmo assim ainda há resistência, né? De alguns grupos, assim, de não querer participar, o que é medo, não sabe o que é, ou simplesmente ainda não se atentou que precisa dessa assessoria. Eu vejo assim, eu ainda não percebi, na verdade, esse medo de participar, né? Eu vejo que tem pessoas, às vezes, que não se enturmam muito porque acham, porque de repente eu não sei muito para me enturmar, ou aquela questão de ficar deslocado. Mas, assim, desde que eu entrei no projeto, a gente tem feito algumas atividades e eu vejo que teve muita conexão. Então já vamos fazer o seguinte, vamos deixar marcado para fazer um meetup. Vamos. Só de startup iniciante. Vamos, com certeza. Sério? Não, então, a gente vai fazer esse lançamento da trilha, mais startups, e aí eu vou mandar o convite para você divulgar também. Bora. E aí já vai ser esse meetup. Pronto, e já traz algumas aqui pra gente conversar. Hoje em dia, eu percebi que a gente tem muitos negócios que estão começando a fluir de forma mais robusta, né? Navegan, Comune, algumas outras startups também já estão começando a entrar para um outro time, né? Como é que tu enxerga essa modificação de a gente começar a ter alguns negócios mais robustos na cultura das startups aqui dentro do nosso ecossistema? Tu acha que isso é uma tendência ou é algum caso isolado? Ou os investidores começaram a nos ver de uma outra forma? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é uma tendência que só tem a crescer. E é justamente isso que a gente está buscando, fortalecer os negócios, né? Para que sejam mais dessas, né? Que hoje em dia, inclusive, a Navegan não se vê mais como uma startup, né? Já é um negócio tradicional, né? Isso. Já passou desse estágio. E, assim, é isso que a gente tem buscado. Novas ideias, fortalecer essas ideias, levar realmente para o mundo conhecer, porque eu vejo também que as startups aqui têm buscado isso, né? Uma globalização, né? Ser visto mais internacionalmente. Inclusive, tem uma novidade também relacionada a isso. Posso contar já? É em primeira mão? É em primeira mão. Naquela câmera ali, vai, então vai. Nós estamos fazendo parceria com uma escola de idiomas, porque o que a gente identificou? Que tem uma barreira para as startups se tornarem, né, assim, mais globais, que é a questão do inglês. Então, a gente teve para o Web Summit Rio, teve um processo seletivo da Apex, porque lá teve muitos investidores estrangeiros e praticamente teve uma startup que passou no processo. Porque onde é que ficava o gargalo? No inglês. Tinha que fazer o pitch em inglês, tinha que negociar com os investidores, era em inglês. E aí, o que é que nós pensamos? Vamos atrás de uma parceria. E aí, nós encontramos um parceiro
que criou um cupom de desconto específico, né, para os clientes, né, que a gente atende, para terem acesso a essa capacitação. Gente, olha aí que legal. Quando é que isso daí começa a funcionar? Já fechamos a parceria, já está tudo certo. Agora vamos só começar a parte de divulgação mesmo. Tá certo. Então, Vamos estudar inglês, vamos gente. estudar inglês, né? Muito necessário. Se não falar a língua de Shakespeare, está na roça. Língua de Camões, o pessoal não fala muito, não. E se quer crescer, tem que saber. A gente teve um encontro de gestores do projeto Startups e aí eles levaram lá alguns empreendedores que fecharam negócios lá no Web Summit Lisboa. E aí um dos empreendedores me chamou a atenção que justamente ele falou isso. Ele disse, só eu da minha equipe falo inglês, mas se tivessem outras pessoas que falassem, nós tínhamos fechado mais negócios, porque só ele não dava conta. Mas é verdade mesmo, às vezes tem esse Isso bloqueio. me chamou a atenção. Eu participei de uma reunião que tinha muito investidor para COP. As pessoas querendo vir para a COP, mostrar aquela coisa, ESG e tô aqui. E eles queriam muito fazer investimento em startups daqui. Uma questão política óbvia. Mas eles queriam bater papo em inglês, então quase não tinha inscrição, gente. Isso é um bloqueio muito, muito grande do idioma, né? Sim. E isso me faz a segunda pergunta. Então, para participar tem que ser cliente do Sebrae ou só simplesmente o Sebrae indicar? Isso, tem que ser cliente do Sebrae. Como é que funciona? Quando você for falar com a escola de idiomas, e é online, tá? Então, não precisa ter essa questão, você pode fazer com horários bem flexíveis. Eles vão pedir uma certificação do Sebrae, né? Sebrae certificando que aquela empresa realmente é atendida pelo Sebrae. Não necessariamente uma empresa. Se for uma startup, por exemplo, que ainda não tem CNPJ, pode também. Eu entendi. E hoje em dia, como é que uma startup faz para virar cliente do... É cliente que a gente fala do Sebrae? Fazer parte do projeto. Do portfólio e tal. Isso. Como é que uma startup faz hoje? Olha, ela vai ser atendida pelo Sebrae, né? Mas por mim, necessariamente, se for uma startup, normalmente sou eu que faço esse atendimento, ou um consultor que a gente tem agora, que é um consultor contratado, que isso até é uma coisa bem legal, que é uma consultoria de inovação gratuita. Não que o consultor está sendo pago, a gente paga, tá? Recurso do Sebrae ali investido para que as startups tenham acesso a essa consultoria. Então, é consultoria para quê? Para modelagem de negócios, para, de repente, eu quero entender melhor como é que funciona esse edital aqui para captar recursos, porque eu vejo que é uma dificuldade também que as Muito startups grande. têm, mas eu não sei como eu vou fazer para submeter esse projeto. Então, essa consultoria, ela ajuda também. Se for uma consultoria mais, digamos assim, especializada, o Sebrae, ele entra com 50% do recurso para ajudar a custear essa consultoria. E aí já é o quê? Já é um acompanhamento mais próximo. Então, o consultor vai realmente acompanhar, fazer junto com você todo o processo, desenhar, escrever. Olha, isso daí é interessante, né? Então, em qualquer fase, ela pode ir, né? Para essa consultoria tem que já ter o CNPJ. Agora, para um atendimento, pode falar comigo. Se quiser, a gente pode deixar o número aqui depois também. Então, vamos deixar agora. Vai passar aqui na tela, na tua câmera. Tu mesmo fala o número aí, que o Daniel vai colocar ali também, vai? Tá bom, então pode entrar em contato com 98634 4976. Beleza, esse é telefone institucional, né? Isso. Tá. Então, ó, pode mandar mensagem, porque eu já mandei e sempre me retornam. O Sebrae realmente é sensacional nesse ponto. Falar em ponto sensacional, mas a verdade mesmo, falar em ponto sensacional, a gente percebe muito, muito mesmo, quando entra na plataforma do Sebrae, aquele monte de programas abertos lá, né? Sebrae Startup. Como é que funciona aquilo ali? Cada estado tem o seu programa. Como é que funciona bem aquilo ali? Isso daí é para quem fuça, tá? Explica isso daí. Muito bom. Mas aí fica o convite para você fuçar também lá a plataforma Sebrae Startups. É boa, gente. Tem muita coisa ali, viu? Tem muita coisa ali. Então tem programas que são nacionais, abertos, e que os estados abrem. Você pode entrar, se estiver lá para se cadastrar, pode se cadastrar, se inscrever. E cada estado, normalmente, quando tem um programa específico em aberto, coloca lá na plataforma. Entendi. Certo, não. Perfeito. Eu, particularmente, eu sou muito fã, porque tem muita coisa, gente, na plataforma Sebrae de treinamento, né?
Sim. Como é que funcionam esses treinamentos? Eles são eletivos de pesquisa? A gente faz assim, o que a comunidade está querendo? Ou é uma coisa que a gente não... O consultor, ele pega e coloca lá de acordo com o que o mercado... Ele imagina que o mercado mais tem. Porque a nossa cultura é um pouquinho diferente da cultura do resto do Brasil para algumas coisas, né? Sim. Como é que funciona aqueles treinamentos que ficam lá? Eu já vi alguns... Tô falando da plataforma geral do Sebrae. Né? Eu já vi alguns, mas eu particularmente... Eu ficava pensando assim, se a gente tivesse alguns voltados... É a minha ideia, hein, Sebrae? Para os programas prioritários. Já pensou fazer isso daí? Então, já vai anotando essa ideia. Fica a dica, né? Fica a dica. O que tu acha hoje em dia, desse modelo de negócio que a gente tem aqui, tá muito atrelado ao P&D, para as startups ainda? Como assim aquela, né? É relacionado à lei de informática, essa dependência ainda que algumas startups têm. Tu acha que a gente consegue, daqui a algum tempo, sair dessa dependência do P&D, a gente ter um ecossistema mais voltado mesmo para investimento, como o Venture Capital, mais próximo do resto do país? Eu vejo que ainda tem muito essa dependência, né? Ou só faço as coisas se dependendo do recurso, né, do edital, do programa. Mas eu vejo assim que a gente precisa realmente trabalhar essa mudança de mentalidade para que a gente consiga preparar as startups para receber recursos de outras formas. Falta mais a cultura do empreendedorismo dentro de escola, para adolescente, para essa turma mais jovem, para enxergar que não existe só aquele... Parece que a gente tem dois modelos para seguir, né? Ou o CLT ou o concurso público. Mas mostrar que há uma terceira via, principalmente esses meninos mais jovens. Com certeza. Assim, empreender, no geral, como você falou, realmente é bem complicado, né? Empreender, na verdade, assim, ele traz muito, assim, o caráter da resiliência mesmo da pessoa, né? E, com certeza, a educação empreendedora, ela é uma preocupação, inclusive, do Sebrae, que não sei se você conhece, mas nós temos um projeto chamado Educação Empreendedora, que ele é realizado diretamente dentro das escolas. Dentro das escolas? Dentro das escolas. Então explica pra gente como é que é isso daí, por favor. Olha, nós temos uma gestora específica desse projeto, tá? Educação empreendedora, mas assim, essa parte assim de educação empreendedora, ela prepara não só os alunos, como ela também motiva os professores a serem empreendedores. Então, assim, tem muita conversa com a questão da inovação também, inclusive a gestora lá no Sebrae, a Cione, a gente... sim, eu conheço a Cione. Pois é, a gente conecta muito, por quê? Porque o empreendedorismo nas escolas também tem muito a ver com a inovação. Sim. Então, a gente já entra com a inovação dentro das metodologias, já para desde cedo, né, as crianças já terem esse acompanhamento. E tem projeto para as crianças, para o ensino médio, para as universidades. Qual é a média hoje de idade dos empreendedores que estão dentro do Sebrae Startup? Do Sebrae Startup? Olha, é bem... como que eu posso dizer? É bem ampla, né, a faixa etária. Mas em torno de 17 a 45 anos, assim, a maioria. Olha, turma mais jovem mandando bala. Nós temos startups que você vê, assim, só a juventude e eles estão arrasando. Estão entre os top 1000 lá da startups, prêmio Sebrae Startup. Sério? Sim. Daqui? Sim. Olha, rapaz, coisa boa. Tem uns meninos bons, hein? Eu não vou falar nomes que é pra não criar ciúmes, né? Que vai que tem outros. Sim. A Carla falou da startup e tal, não falou da minha, então... Hoje tem quantas startups no Sebrae Startups aqui de Manaus? Aqui do Amazonas? Mas você fala número de startups? Que se inscreveram. Eu lembro que você falou num evento que eram bem poucos que estavam se inscrevendo, né? Isso. Eu não lembro agora de cabeça o número total que se inscreveu. Mas foi uma quantidade relativamente baixa, né? Do Amazonas, sim. Eu tive que ficar no pé para o povo se inscrever. E justamente tem essa questão que às vezes a pessoa não quer parar. Porque não é um cadastro muito simples, né? Para o prêmio Sebrae Startups. Por quê? Porque eles vão analisar uma a uma. Tanto é que, assim, o que eles falam, né? Eles que eu digo assim, o Sebrae Nacional, quando faz essa análise... E em parceria com o Sebrae Santa Catarina, que é hoje em dia o polo do projeto Sebrae Startups.
que muitas vezes a startup ela tem muito potencial, ela é maravilhosa, mas ela não se inscreve com o potencial que ela realmente é. Então, às vezes, faz um pitch que não é exatamente o potencial que ela tem e às vezes não é escolhida, né? Então a gente pensa, nossa, mas essa empresa aqui ela é top, tem tudo para ser campeã e muitas vezes não chega lá por conta disso. Então por isso que eles pedem, né, um cadastro minucioso. Tire um tempo para fazer esse cadastro, Sim. né? Inclusive o próprio cadastro da plataforma Sebrae Startups. Por quê? Porque lá não é só uma plataforma. Se você vê lá, é uma vitrine. Inclusive, a Apex, que é uma das parceiras assim, do Sebrae, quando quer fazer algum evento, parceria, eles vão buscar lá também. Então é importante ter esse cadastro bem feito dentro da plataforma. Hoje em dia tem quantas startups aqui do estado lá na plataforma? Tem 440. 440? Cadastradas. Porém, é feita uma curadoria. Então, feita essa curadoria, aí cai, acho que tem 10%. Eu falei, isso que eu tava, gente, como é que pode? Não conhece o povo todo? É porque, assim, tem muitas empresas que vão se cadastrando lá, como startup. E aí, o Polo vai lá, responsável pela plataforma, e faz toda uma curadoria. Entendi. Então, hoje a gente tem um ecossistema que está perto da casa dos... Real funcionando, perto da casa dos 100. Mais ou menos assim. Não. Nós temos 440 startups cadastradas, porém que já passaram por essa triagem, tem 10% mais ou menos. Não que as demais não sejam startups ou que não sejam adequadas, é porque ainda não chegou... ainda não teve aquela... Isso, é porque são muitas, né? E aí o Polo trabalha dia e noite fazendo esse... E no interior, como é que tá o cenário no interior? A gente percebe que há um apagão de internet no interior que dificulta demais mesmo fazer muita coisa. Tem alguma ação voltada para startups do interior? Sim, a gente tem um projeto que chama Ecossistemas de Inovação. Esse projeto, ele tem o intuito justamente de fazer o mapeamento de toda a governança de inovação dos municípios. Atualmente, a gente tem bem ativos os municípios de Presidente Figueiredo, Manacapuru, Novo Airão e Manaus, claro, né? Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Manacapuru. Eu tô esquecendo um. Peraí, fala aí, vai com calma, vai. Manaus... Presidente Figueiredo, Novo Airão, Manacapuru. Tem Parintins, que é grande. Parintins, pronto. Parintins. Então... Parintins, Maués mas também. Se tu parar pra prestar atenção nisso que tu falou, já chega perto de 80% da população do estado, né? Sim. A gente está fazendo, inclusive tivemos recentemente um evento chamado Bora, que é um evento para movimentar, né, esse ecossistema de inovação dentro dos municípios. E em breve a gente vai entrar com a trilha Mais Startups também nos municípios. Olha que legal. Isso. Então vai ser aquilo mesmo que você explicou, só que para os municípios do interior, não é isso? Exatamente. A inscrição é online ou tem escritórios do Sebrae nesses municípios? Tem escritórios do Sebrae lá, mas assim, a inscrição vai ser online. Essa metodologia vai ser presencial. Vai ser presencial, né? Isso. E aí a gente tem o ponto de apoio, que é o escritório regional do Sebrae nesses municípios também. Hoje o Sebrae está presente em todos os municípios ou só nos municípios polo? Polo. Por exemplo, Manacapuru tem o escritório lá, mas ele atende os outros, né, ao redor, inclusive Novo Airão. Novo Airão não tem um escritório específico do Sebrae, é atendido por Manacapuru. Que é relativamente próxima, né? Sim. Então, hoje em dia, startups do interior também estão assistidas pelo Sebrae. Isso. E daqui a pouco a gente vai ter um escritório em Presidente Figueiredo também. Olha que legal. Tá pertinho. Já tem muita startup lá em Presidente Figueiredo? Tem algumas, não chega, eu acredito assim, não chega a 50. Ah, mas é muito. Se parar pra prestar atenção que... São pouquinhas ainda. É um município relativamente pequeno. São pouquinhas. Olha. São pouquinhas, mas porque a gente precisa trabalhar mais tu podia selecionar uns meninos desse do interior bom e me mandar aqui que eu queria conhecer essas ideias do interior. Vamos lá, tem bastante, viu? Muita ideia boa. Ideia tem muita, mas precisa ser trabalhada. Aí chegou num outro ponto que eu tava aguardando pra perguntar, mas já que você tocou,
Tem muita ideia boa. E quando eu digo gente, tem muita ideia boa. De vez em quando eu tô assim, em umas reuniões, as pessoas falam cada ideia, mas esse tirar do papel, trabalhar, modelar, é que é a dificuldade. Por que tu acha que isso acontece? Tô perguntando como um todo, não só aqui em Manaus, mas Sim. porque o Brasil é um país que a nossa população é muito criativa. Mas por que dá essa empacada assim? Eu sempre faço essa pergunta para a maioria das pessoas que vêm aqui, Certo. porque todo mundo tem um ponto de vista que é muito relacionado à sua própria experiência dentro do empreendedorismo, né? E eu estou tentando entender o que faz a gente sair do estado da arte do empreendedorismo para chegar no vamos lá. Eu queria ouvir isso de ti. Olha, como já atendendo clientes aí ao longo desses anos, né? Eu vejo que tem muita questão do comportamento empreendedor mesmo, que são habilidades que precisam ser desenvolvidas, porque ideia todo mundo tem, todo mundo pode ter uma ideia. Agora, você trabalhar para tornar essa ideia real, que exige o além. Então, vai além só mesmo do pensamento. Então, é realmente se dedicar, trabalhar, buscar informação. É aquilo que a gente estava conversando mais cedo, né? Como você falou do seu exemplo. Nossa, eu fui para campo, fui pesquisar, fui entender qual é a dor. Então, assim, isso faz parte do comportamento empreendedor. Inclusive, a gente tem o Empretec, que é um dos carros-chefes, assim, do Sebrae. Eu fiz Empretec, gente. Você é empreteco? Sou. Ah, é legal. Eu também sou empreteca. Então, assim, eu acho que o Empretec é uma virada de chave. É. E a gente tá já trabalhando também para fazer o lançamento do Empretec Startup, que já Olha, teve... vai ter Empretec Startup? Vai ter Empretec Startup. Em outros estados já aconteceu, aqui no Amazonas ainda não. Então Vai a ser gente esse ano? quer fazer o lançamento. Vai ser esse ano? Espero que sim. Não, Então, é porque nós estamos negociando aí com um parceiro para entrar com apoio e aí a gente fazer o lançamento do Empretec Startup. Então, quando tiver Empretec Startup, tá convidado para vir aqui divulgar. Que, gente, olha, com quem certeza. não fez Empretec, procura o Sebrae. É realmente sensacional. Muda muita coisa na tua vida. Você enxerga de outra forma. Você percebe se é ou se não é para você. Exatamente. Você tem uma semana para decidir se você realmente é um empreendedor. Porque se você não aguentar o tranco dessa uma semana, aí não dá. E como você falou, tem que fazer outra coisa. Tem que procurar outra coisa para fazer, gente. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Não tem nada errado em não ser empreendedor. Não tem nada errado a pessoa querer fazer concurso público, gostar de ser CLT. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz de verdade. Mas o que gira a roda do mundo é o empreendedorismo. É o empreendedorismo, gente. Né? Quem sustenta o Brasil é o empreendedor. Exatamente. E é esse que é o grande ponto e é o que eu gosto mais do Sebrae. Que não importa o que você está empreendendo. Alta tecnologia, alguma coisa, um trabalho artesanal. Mas para todo esse tipo de coisa tem uma solução, né, cara? Sim. E para a gente que tá... As pessoas imaginam que quem trabalha com startup só trabalha com tecnologia. Tecnologia é só uma ferramenta, né? Sim. Às vezes a tecnologia é só uma ferramenta para você chegar a algum tipo de inovação. A gente trabalha muito modelo de negócio. E falar em modelo de negócio, eu queria perguntar de ti. Vamos lá. Região amazônica. Se tu pudesse apostar num modelo de negócio, tipo... Vale do Silício desenvolveu seus próprios modelos de negócio, Big Techs, esse tipo de coisa. Se pudesse apostar aqui para nossa região, o que é que tu ia apostar? Mas você fala um setor específico? Um setor específico que o modelo de negócio fosse desenvolvido. Que a gente ainda não conseguiu enxergar, que, sei lá, tá enterrado, às vezes não se percebe. O que tu acha assim? Fala assim, olha, eu acho que tá bem ali, escondida dali, que vai ser um unicórnio. Olha, eu sou suspeita para falar sobre isso, tá? Tu tem cara de que é apaixonado por tecnologia. Acertei? Não, na verdade... Não que eu não seja apaixonada por tecnologia, eu só não entendo assim muito, né? Mas assim, eu vejo que tem negócios que eu nunca pensei que poderia existir e que as pessoas pensam e fazem em todas as áreas, não só da tecnologia, que usam tecnologia também, mas, por exemplo, a bioeconomia, que inclusive aqui é muito forte, muito forte. Quando eu fui para o Amapá recente, agora a gente teve um evento lá, que foi o Nova Amazônia, e eu conheci uma empreendedora que cultiva algas amazônicas.
e que fez uma pesquisa e que testou lá no tambaqui, que o tambaqui alimentado com aquela alga, ele crescia, tinha um crescimento, isso foi em questão de meses, né? 3 meses, se não me engano. O tamanho dele aumentou, o peso dele aumentou, mas o mais impressionante foi ômega 3, que foi para 87%. Ou seja, deve ser mais barato que ração e deixa o peixe melhor. Exatamente. Negócio. É um tambaqui premium, a gente falou, vamos trabalhar com tambaqui premium. Mas você falou isso daí, uma coisa verdadeira. Já teve sentada nessa cadeira que você está sentada aí, um camarada chamado Charley. Charley, se tu estiver assistindo, abraço forte pra você, eu gosto demais de você. Eu conheci esse cara no supermercado. Eu tava lá no... Eu não vou fazer o pátio gourmet. Eu vou fazer aqui, tá? Tava lá no pátio comprando café. Aí tinha um cara ajeitando os cafés e tal. Aí ele me ofereceu lá, você quer tomar café açaí? Você já ouviu falar nisso? Sim. Conhece o Charley? Não, mas eu conheço o produto. Aí eu peguei, eu provei aquilo. Gente, um café de açaí feito aqui, cara, que já tá vendendo pra fora. Ou seja, assim, parece que assim, só falta só mais um pouquinho, né, cara? Pra um monte de ideia legal ganhar o mundo. Então, assim, eu acho que isso foi a coisa que eu mais gostei de ver nos últimos tempos, sabe? Café feito de caroço de açaí. Aí tu tá falando agora aí de alga que melhora o peixe. Isso, algas amazônicas. Então, olha, não tem não, cara. Parece que a bioeconomia é o pote de ouro daqui, né? Isso. Não que a parte tecnológica não esteja, né? Sabia que a gente é a capital não, a gente é a cidade do Brasil que proporcionalmente mais emprega o setor de tecnologia? Sim. Então, hoje em dia, a nossa comunidade são mais ou menos 10 mil trabalhadores, que pro tamanho da nossa população é muita coisa, e a gente tem um ambiente que eu particularmente, eu vejo que está muito melhor, mas eu acho que ainda tem muita coisa que pode melhorar. Sim. E aí, pergunta pra ti. Eu não vou perguntar pro Sebrae, tá? Vou perguntar pra ti. O que tu acha que tá faltando pra gente dar aquela virada de chave e Manaus virar o que é, por acaso, Santa Catarina pro resto do Brasil? Já que a gente tem uma lei legal, que é a lei de informática, tem maior quantidade proporcional, tem um monte de instituto aqui também. O que tu acha que tá faltando essa virada de chave? Tô perguntando agora pra ti. Vai. Tá, eu acredito que é valorização mesmo. Valorização dos recursos, valorização e entender o que você tem, não só de recursos naturais, mas de recursos que podem apoiar isso, né? Então, por exemplo, não tem como eu não falar de Sebrae, tá? Mas, por exemplo, a gente falou agora dessas boas ideias. Você, como um pesquisador, a gente tem um programa que chama Catalisa ICT. Não sei se você já ouviu falar. Então, inclusive essa empresa que eu falei para você, ela é de pesquisadoras que participaram do Catalisa e transformaram uma tese de mestrado e doutorado em uma ideia de negócio. Então, isso é interessante, porque se você for ver, quantas ideias paradas não tem aí nessas teses de mestrado? Muita mesmo. A pessoa faz lá a tese e deixa lá parada. Mas e quantos negócios de impacto a gente não consegue trazendo isso? Né? E inclusive conversando com ela, e ela disse, o Catalisa me fez ver de uma outra forma, porque eu tinha um olhar mais de pesquisador. Mas tá, e você vai pesquisar, isso daí vai servir para quê? Né? Então, realmente eu vejo que as pessoas entenderem como é que elas podem aplicar isso para melhorar a vida das pessoas. Porque a gente empreende para quê? Para atender uma necessidade, para atender uma dor. A gente empreende para ser o quê? Solução para as pessoas, né? Então, eu vejo dessa forma. A gente precisa valorizar mais o que a gente tem de recursos naturais e de recursos que, por exemplo, esses editais, projetos do Sebrae, outras instituições, como é que a gente pode apoiar isso para transformar isso no negócio? Isso aí mesmo, isso daí mesmo. Eu acredito em empreendedorismo. Eu também. Eu sou apaixonada por empreendedorismo. Então, assim, eu gosto de ver as empresas crescendo, os negócios evoluindo. Eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Ver mais dessa forma. Já chegou num ponto, todo mundo que vem aqui, eu peço para dar uma mensagem. Naquela câmera, na tua câmera ali, que é uma mensagem para aquele menino de 15, 16 anos que está pensando o que vai fazer da vida. E aí eu peço para a pessoa falar à vontade, o que ela pensa,
qual o recado? Sabe o que é o Albejan, né? Do CIT? Uhum. O Albejan, quando veio aqui, ele deu umas mensagens mais legais que eu lembro dela até hoje. Albejan, um abração pra ti, meu irmão. Ele falou assim, você quer fazer diferente? Você aprenda a resolver problemas. Pronto. Tá, ele falou tudo. Eu acho que isso daí, inclusive, foi muito bom pra mim ouvir isso daí. Então eu vou deixar aqui pra ti, naquela câmera, dar tua mensagem pro menino, jovem, adolescente que tá começando a pensar o que vai fazer da vida, o que vai ser quando crescer. Muito bom. Então você, jovem que tá aí assistindo o programa e que tem aquela ideia que tá lá, que já te falaram que é uma loucura, que não vai dar certo, vai estudar, vai fazer um concurso público. Eu digo pra você que a sua ideia pode sim dar muito certo, a sua ideia pode mudar vidas e que você não tá sozinho. Se você quiser trabalhar essa ideia, nós temos o Sebrae, né, o projeto Sebrae Startups. Já convido você a participar da trilha Mais Startups, para a gente te acompanhar desde a ideia até realmente você fazer o lançamento desse seu produto, do seu negócio. Só não gosta do Sebrae quem não conhece os produtos Sebrae, gente. Exatamente, eu ia falar isso, né? Quem não conhece, às vezes não sabe o que o Sebrae tem. Então, o Sebrae tem todas essas iniciativas e tenho certeza que tem uma que você se encaixa nela. Não importa se você trabalha com uma coisa que tem nada a ver com tecnologia, artesanato, fazer comida. Temos projetos serviço, de artesanato. Qualquer coisa, gente. Vai no Sebrae, você é sempre bem atendido. Eu cansei de usar o espaço lá do Sebrae Lab para fazer reunião, usar mesa, usar tudo, sempre, sabe? Nunca peguei, não. O Sebrae tá de portas abertas. Eu acho que, olha, antes de você pensar em falar assim, isso não é para mim, procura o Sebrae. Se eu pudesse falar assim, alguma coisa, empreender é difícil, é aquela coisa. Gente, procura o Sebrae, conversa. Às vezes tem uma resposta um pouquinho diferente daquilo, não é nem pivotar a ideia, mas houve um ponto de vista de um especialista. Faz um ajuste. Faz um ajuste. Olha, isso daí é uma coisa, eu falo muito da minha experiência, que aí isso é muito com o que o Sebrae faz também. Quando eu acredito que todo mundo que trabalha com startup tem que fazer aceleração. Uma vez na vida. Fazer mais que uma não precisa. Acho que já repetiu, é o bis in idem. Mas se você, olha, tu tá aí, fala assim, fazer aceleração não é pra mim. Se tu não quer fazer aceleração, realmente não é pra ti, não. Vai fazer outra coisa da tua vida. Quem trabalha com startup tem que fazer aceleração. Tem. Porque tu enxerga um monte de coisa que não consegue perceber porque não é o teu core. Quando você olha, na verdade, você tá ali olhando, você não enxerga o que precisa ser ajustado. Então, às vezes, é bom ter um olhar de fora pra te dar um direcionamento. Então, isso é essencial. Se você quer crescer, precisa realmente da aceleração. Não, pois tem que fazer aceleração. E quer ver uma coisa que eu aprendi a fazer aceleração? Sim. Besteira. O professor estava falando a seguinte coisa, falou, gente, tinha muita gente que estava começando. E o professor falou assim, vocês querem realmente fazer um negócio? Vocês vão lá na lojinha do telefone iOS ou do Android, vocês pegam um daqueles produtos que tá lá, que todo mundo reclama, qualquer aplicativo, você vai lá, abre aquele aplicativo, você resolve todos aqueles problemas e lança o seu. Pronto, vai dar certo. É verdade. Então, quando que eu, Leonardo, fazendo um monte de coisa que faço, preocupado com pesquisa e sei lá mais o que, escrever livro, escrever artigo para alisar fazer mais não sei o que. Quando que eu ia pensar em fazer uma coisa dessa, gente? E aí foi que deu uma virada de chave, que eu ouvi uma vez um consultor do Sebrae, que eu percebi que ele tinha falado a mesma coisa. Ele falou, gente, vão na rua, ouçam o que as pessoas estão reclamando e resolve sem problema. Quer criar um negócio? Identifica os problemas. E às vezes, então, com tudo isso daí que eu queria falar para vocês. Gente, consultoria especializada, serviço especializado, ele ajuda você a enxergar milhares de coisas que realmente parece que está na tua frente, está bem ali, vai te dar um tapa e você não consegue ver. Exato. E eu agradeço demais vocês terem vindo aqui, porque tem muita gente... um dia desse eu estava conversando com um colega, ele não sabia que existia Sebrae Startup. É mesmo? Não sabia. Tá tão focado no negócio dele lá dentro, enfornado lá dentro, que ele não sabia. E aí, eu queria, pra gente terminar, você falasse, convidasse de novo o pessoal,
conhecer fisicamente, ou o portal, tudo mais, e dar a tua última mensagem. Certo. Eu não posso ir embora sem antes falar um pouquinho mais dos projetos que Não, nós pelo temos amor de na Deus, unidade. quanto tempo você quiser. Tá bom. Então, Vai. assim, lá no Sebrae a gente tem uma unidade chamada USIM, que é a Unidade de Solução, Inovação e Mercado. E essa unidade, ela tem alguns projetos, entre eles o Sebrae Startups, tem o ecossistema de inovação, tem o projeto de games, que eu vim aqui com a camisa do colega Denis para É do Denis? divulgar. É do Denis, Mostra tá? aí, mostra aí. É o programa Next, que é um programa para desenvolvedores de games. Sem querer ter... Ô, Denis, tu tens que vir aqui, tá? Vamos Recadada. deixar o convite aqui para o Denis. Temos um projeto também, que é o PayEx, em parceria com a Apex, para preparar as empresas para exportação. É um acompanhamento maravilhoso, excelente, com especialistas e totalmente gratuito para as empresas. Então, olha só, um presente, né? Que quantas empresas têm aí produtos que estão aptos para exportação e não fazem porque não sabe como fazer, ou porque é caro contratar uma consultoria. E o Sebrae tem isso disponível também. E é uma mão na roda, cara. Com certeza. É uma mão na roda de verdade. Gente, não vai embora não, tu vai falar mais. Passa aqui, Daniel, por favor, coloca aqui o endereço eletrônico. Sebrae.com.br, você seleciona o F, no caso Amazonas. Ou Ótimo. através do WhatsApp, vou repetir o número, tá, gente? Pelo amor de Deus. 98634-4976. Beleza. Tem mais coisa que tu vai falar. Agora tu vai ter que falar todas, vai. Sim, é porque se eu não falar dos outros projetos, né, eu vou sair daqui incompleto, então tem que falar. Pelo amor E de aí Deus. temos o projeto de ecossistemas de inovação também, que foi esse que a gente fez o Bora. Aproveito com a Desirê, com o Valdinei, aproveitar e fazer o convite, vamos ter um Bora no dia 17 em Manaus. E vamos deixar o link para inscrição aqui, tá? E o Bora em Presidente Figueiredo no dia 18. Estão Beleza. todos convidados. Faz lá pelo Simpla, né? Isso. Gente, é bem facinho de fazer a inscrição. São encontros super legais. Vale a pena demais ir. Com certeza. Tem mais coisa? Que eu tô lembrando só isso. Tá lembrando só isso? Só isso, pouca coisa, né? É pouca coisa. Eu imagino que vocês tocam assim diversos projetos ao longo do ano. E aí... Isso é só da USIM, tá? Mas assim, o Sebrae como um todo tem projeto de moda, tem projeto de alimentos e bebidas, tem projeto de artesanato, tem um projeto específico de bioeconomia, N projetos. Temos uma unidade de acesso ao crédito também, para orientar aquelas pessoas que querem, né, conseguir um crédito. Inclusive, tem atendimento para startups também. Pouquíssimas startups buscam esse atendimento, mas tem linha de crédito para startup. Então tem... também acha tudo isso no portal? Tudo isso no portal ou pelo WhatsApp. Pode entrar em contato também, que a gente direciona para as unidades realizarem o atendimento. Olha, então aí, ó, já sabe, tá precisando... Entra em contato com o Sebrae. Beleza? Carla, eu realmente fiquei feliz de ter vindo. Fazia tempo que a gente queria conversar com o Sebrae. A gente tá, olha... Acho que desde o quarto, quinto programa a gente tava sempre procurando uma agenda. Mas sempre aconteceu alguma coisa. A gente tá muito feliz de ter vindo, de verdade. Eu sou um grande fã do Sebrae, não é brincadeira. Que bom. Você, startup, principalmente está num processo assim mais de ideação e tudo mais, o Sebrae, ele realmente consegue, de verdade, te oferecer suporte. Desde aquele local para fazer as primeiras reuniões, até uma pessoa para te ajudar a montar coisas assim. E isso daí é a diferença entre fazer ou não fazer, gente. E Não faz quem não quer, com todos esses recursos, né? Lá na Leonardo Moché, aqui no centro de Manaus, procura. É um espaço bem legal, muito receptivo. Você consegue, com certeza absoluta, melhorar bastante a sua performance utilizando as ferramentas que o Sebrae dá. Porque eu sou o exemplo disso, eu utilizei bastante e foi sempre muito bem recebido lá. E, no melhor, na faixa gratuito. Que é o que é sempre bom, né? Isso mesmo. Tá. Carla, muito obrigado por ter vindo, tá bom? Obrigada. Se quiser deixar suas considerações finais, nosso público. Só reforçar o convite, né? Conheçam o Sebrae, entrem em contato, conheçam os projetos e o Sebrae, como sempre, está de portas abertas. Beleza. E quando tiver novidade, você vem aqui. E Denis, vem aqui, tá? Eu quero conversar contigo também.
Denis tem muita coisa para falar, viu? Cheio de novidades. Convida ele mesmo. Ah, vai vir sim, vou pegá-lo pela mão e trazê-lo aqui. Gente, estou muito feliz de vocês terem permanecido com a gente durante essa entrevista com a Carla Sebrae, Startups, e a gente se encontra no próximo programa. Se você não é inscrito, se inscreve, também segue a gente nas nossas redes sociais e também lá no Spotify, que você pode ouvir esse episódio completo, e também no YouTube do Amazônia Inovadora. E a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau!